A esposa não conta tudo de forma clara para o marido. O marido não conta para a esposa todos os rendimentos que estão entrando. E depois, os dois querem cobrar a sinceridade dos filhos. Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cristã. Hoje eu quero falar sobre o jeitinho brasileiro no falar e o que Jesus falou, que a nossa palavra deveria ser sim e não. Pessoas que querem Jesus de verdade querem ser corrigidas. Elas querem ser ensinadas a como servir a Deus. Querem entender onde estão errando para poderem mudar. Assim como perguntava João Batista, o que nós precisamos fazer para sermos batizados? Pois antes do batismo, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de caminhar. E João os ensinava, mostrando que no dia a dia algumas coisas precisavam ser corrigidas. E com essa mudança de vida, com essa mudança de caminhar, elas finalmente podiam ser batizadas nas águas. Porque a vida eterna nada tem a ver com dons ou fazer a obra. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E se você distorce as palavras, se você fala uma coisa na frente, fala outra por trás, se você diz uma coisa, pensando em falar outra, comece a se preocupar, fique com uma pulga atrás da orelha, pois até mesmo suas ofertas podem não estar sendo aceitas por Deus. Deus exige conserto com seu irmão antes de entregar a oferta no altar. E não existe conserto com mentiras ou segundas intenções. Mesmo que profetizem para você toda sorte de bênçãos, mesmo que você faça alianças, mesmo que você dê altas ofertas, mesmo que você trabalhe muito na obra, se não houver verdade nas suas palavras, Deus não irá te abençoar, pois Deus não irá contra a própria palavra. O que eu estou falando aqui, estou ensinando, é para cristãos. Eu não estou falando para ímpios, porque o ímpio fala do que eles estão cheios. Tudo é normal. A mentira, o orgulho, levar vantagem sempre. Não é à toa que Jesus os chamava de filhos do diabo, porque eles fazem a vontade dele, que é mentiroso, e guia os seus filhos para a mentira. Mas aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse passa a ser filho de Deus. E ele precisa agora começar a conversar com Deus para ter um novo modo de pensar, de agir e de falar. Leia Mateus 12, do 33 ao 36. Agora que você leu, comece uma autoavaliação. Eu minto. Eu tenho o costume de dar falsas desculpas para evitar conflitos. Eu faço adaptações ao contar uma história, ao contar um fato, um ocorrido, para amenizar as consequências. Lembre-se do versículo 37. Se você evangelizar meio mundo, levar alimentos, levar a palavra, curar enfermos, fazer sinais e maravilhas, mas não mudar o coração, continuar com mentiras, naquele dia Jesus te dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Lembre-se que Judas, ele andava com Jesus, ele andava com os discípulos, ele andava com aqueles que se tornaram apóstolos. Ele foi um dos 12. Ele fazia sinais. Quando ele orava, pessoas eram curadas. Ele evangelizava, pessoas aceitavam a palavra. Quando Jesus pegou o pão e os peixes e entregou na mão dos discípulos, Judas foi um daquele que pegou os pães e quanto mais ele partia, mais se multiplicava. Ele viu a multiplicação nas próprias mãos. Mas o coração dele era enganoso, o coração dele não era sincero. E então, o que terá servido tantas boas obras? A verdade que está no nosso coração, ela tem que estar de acordo com a ética moral bíblica. A Bíblia diz como você deve pensar. Ela diz também como você deve falar. É verdade que nossos pensamentos eles caminham por trilhas e caminhos loucos. Facilmente nós criamos novos caminhos. Facilmente nós transformamos a nossa verdade como sendo a realidade. Mas nós precisamos de uma estrada real e verdadeira. Tem que existir uma dependência diária do Senhor Jesus Cristo. Devemos reconhecer nossas faltas, nossas falhas, nossas fraquezas. Com a ação do Espírito Santo, nós seremos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Temos que dedicar tempo no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Se a nossa mente for transformada diariamente, nós não iremos voltar para as práticas antigas. Mas eu quero te fazer uma pergunta.
Você quer mudar? Você quer aprender a ser direto, direito e verdadeiro? Você quer se transformar todos os dias para parecer com o Senhor Jesus e ser luz no mundo? Você precisa começar a admitir para as pessoas do seu trabalho que você erra. Você precisa dizer, eu fiz errado, foi falha minha, mas eu vou consertar. Você precisa começar a assumir os erros e não dar desculpas. É difícil, eu sei, mas nós precisamos começar a mostrar para o Senhor Jesus que nós queremos ter uma mudança de vida. Nós precisamos falar a verdade, mesmo que a gente vai ser prejudicado. Pedir perdão e não voltar a cometer o mesmo erro. E o melhor, temos então que começar a fazer isso dentro de casa. Temos que começar a repetir essas atitudes no nosso lar, na nossa igreja, na comunidade, na escola, no hospital, com nossos amigos, onde quer que a gente passe. Muitas vezes jogamos a culpa em terceiros. Vamos parar de fazer isso. Vamos parar de jogar a culpa em terceiros. Vamos começar a assumir e tentar resolver. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre vamos conseguir resolver. Mas precisamos tentar. Porque inventar desculpas ou se fazer de vítima já deu. Nós temos filmes ensinando isso. Novelas, desenhos, na escola ensinam. E infelizmente muitas casas, pais estão ensinando através das atitudes, das ações, ensinando isso para os filhos. Vamos parar com isso. Uma coisa que eu sempre achei engraçado é chegar na igreja e as pessoas falarem assim: fala a verdade. Você está dentro da igreja, tem que falar a verdade. Como assim tem que falar a verdade? O fato de estar ou não dentro da igreja não vai mudar nada. Eu tenho que falar a verdade em todos os lugares. A esposa não conta tudo de forma clara para o marido. O marido não conta para a esposa todos os rendimentos que estão entrando. E depois, os dois querem cobrar a sinceridade dos filhos. Você acha que os filhos não percebem? Você acha que os filhos não percebem que você enrola, que você mente, que você dissimula? Que muitas vezes você age com hipocrisia com a sua esposa ou com o seu marido? Que você sorri para uma pessoa, você fala coisas boas para ela, mas quando vira as costas, você fala mal, fala de forma pejorativa daquela pessoa? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14, Paulo conta uma história bem interessante. Paulo deixa uma lição muito grande, que o cristão ele deve andar bem e agir de forma correta e sincera sempre. Nós vemos alguns irmãos obreiros sendo corrigidos na presença de todos. E quem estava liderando isso era simplesmente o pastor presidente, Pedro, que na época ele era considerado coluna da igreja. Eles estavam agindo com dissimulação e estavam influenciando outros irmãos a fazerem o mesmo. Mas Paulo fez o que Jesus já fazia com os discípulos. Paulo simplesmente seguiu o exemplo, o que estava sendo ensinado, a doutrina verdadeira do Evangelho. Ele corrigiu esses obreiros na presença de todo mundo. E esses irmãos, esses obreiros, eles aceitaram a correção. Mais na frente, na carta de Pedro, nós vemos Pedro exaltando Paulo. Olha que interessante isso. E na mesma passagem, nos versículos 17 e 18, ele explica, dizendo que nós cristãos não podemos mais ser encontrados no pecado como vivíamos no passado. Acabou. Agora, nem sempre você vai ter espaço ou momento correto para corrigir os irmãos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque na hora de corrigir ou de falar a verdade, você tem que prestar atenção para ver se não vai causar nenhum escândalo ao nome do Senhor Jesus. Em muitos momentos, a melhor opção será ficar calado. Não concordar com o erro, mas se calar, para não ofender. Lembre-se sempre, nós devemos salvar vidas. Devemos corrigir para que a pessoa melhore e seja salva, não para humilhar ou ferir. Porque uma pessoa que fere a ovelha do Senhor, ela vai ter sérios problemas. A ovelha não é do pastor, a ovelha é do Senhor Jesus. Esteja atento. Escolha um bom momento para falar, para corrigir. Ore antes, peça orientação ao Espírito Santo. Ele irá guiar para que tudo aconteça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E agora, eu quero falar do jeitinho brasileiro. Se na nossa boca só deve sair o que edifica, como diz em Efésios 4:29, e nunca podemos mentir, como diz em Provérbios 21:6, onde caberia a malandragem do brasileiro? Eu sou carioca
E no Rio de Janeiro existe a cultura de pedir desconto, não porque a gente não pode pagar, mas porque nós queremos nos dar bem em cima do outro. A pessoa chora preço, mas não porque ela não pode pagar, mas ela precisa sair com o sentimento de que se deu bem, que ganhou um descontão, que ela conseguiu de alguma forma prejudicar o outro. Infelizmente isso é real. Mas isso vai contra os ensinos do Senhor Jesus. Você que é cristão, pague o justo. Pare de fazer isso. Claro que você pode negociar se tiver injusto, mas não para se dar bem em cima dos outros. Fora que muitas vezes na negociação as pessoas contam histórias. Eu estou vendendo isso por causa disso, para poder fazer aquilo outro. Ou eu quero comprar isso, mas eu estou passando por uma situação assim, assada, eu não posso pagar, tal. Essas histórias muitas vezes não são verdadeiras. Nós não podemos fazer isso. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Se alguém tiver que tomar prejuízo, que sejamos nós. Mas acredite, se você tomar um prejuízo e a sua atitude for sincera, Deus irá se agradar de você. Eu não estou dizendo para ser bobo. Não, longe disso. Afinal, em Mateus 10,16, Jesus disse para sermos prudentes como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Nesse caso, nós podemos aplicar assim: não ficar de bobeira para ser enganado, mas também não sair dando prejuízo por onde passa. Só que no Brasil, nós vivemos os parâmetros um pouco distorcidos. Em algumas vezes, quando você fala a verdade, as pessoas julgam que você está mentindo. Existe essa coisa de sempre que você começa a falar a verdade, as pessoas começam a achar que você está mentindo ou que você está falando com segundas intenções. Elas não estão acostumadas a ouvir a verdade sempre, com sim, sim, não, não. E isso pode ser muito frustrante, você pode ficar até chateado com isso. Mas tente não ficar, mantenha a consciência limpa. Saiba que seu espelho é Jesus Cristo. E mesmo que não acreditem, no tempo certo, o Senhor vai mostrar a verdade. São pequenos detalhes como esses que nos fazem e têm feito o povo cristão perder a identidade. Muitos não estão mais acreditando nas lideranças, não estão acreditando nos cantores, pregadores, não têm acreditado quando você vai fazer um negócio e você diz que é cristão. Muitos já ficam com o pé atrás, isso é vergonhoso. Isso precisa mudar. Nós não podemos ser moldados pelas mentiras ou pela forma que a sociedade tem vivido. Nós devemos viver de uma forma que a nossa ética volte a influenciar, como influenciava no passado. Jesus, ele é o nosso fundamento. E em Cristo só existe sim e não. O sim é sim e o não é não. Medite na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Medite nas palavras de João Batista. Arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. Arrependimento por mentir é parar de mentir. E viver no reino de Deus é se submeter às leis e regras do reino de Deus. E quando você fizer isso, infelizmente ou felizmente, os seus relacionamentos irão diminuir. A maioria das pessoas não querem esse tipo de mudança, mas os que ficarem perto de você serão da melhor qualidade. Pois só ficarão aqueles que, como você, querem um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.